Bom dia para você, João Magalhães, jornalista e editor de política do jornal O Dia. Bom dia, Nájila Fernandes, bom dia ao telespectador Bom Dia News nessa terça-feira. Olha, João, por unanimidade, os senadores aprovaram na sessão deliberativa remota desta segunda-feira o projeto de lei que proíbe o desligamento por inadimplência de serviços públicos essenciais como água e energia elétrica. Essa proibição é válida para as sextas-feiras, finais de semana e feriados. O projeto é de autoria do senador Everton Rocha, do PDT do estado do Maranhão. E agora o texto segue para a sanção presidencial. Para muita gente parece ser coisa pouca, mas como eu disse desde o início, é uma proposta justa, vai ajudar muito as famílias que já foram humilhadas por esse Brasil afora. Você imagine só uma sexta-feira, 5 horas da tarde, chegar uma equipe de corte de energia elétrica e tirar a energia do cidadão ali com um idoso dentro de casa, com uma criança dentro de casa e com pouca comida na geladeira e ele ainda tendo que passar essa humilhação de passar o final de semana sem energia. Com isso agora vai acabar tendo a condição, esse cidadão, de quando seu serviço foi interrompido, ele ter um dia útil ainda para levantar o dinheiro, para poder pagar e o seu serviço ser restabelecido. Isso se chama dignidade, isso se chama legislar de verdade, em sintonia com quem mais precisa, e eu quero muito mesmo agradecer vocês. Se eu tivesse que concluir o meu mandato de senador da República, hoje eu concluiria com muito orgulho e com a sensação de dever cumprido, porque eu fiz uma campanha sem prometer. E o único projeto que eu disse que eu ia lutar muito para que entregasse ele pronto, votado para todo o Brasil, em especial meus amigos, o nosso povo do Maranhão, foi esse projeto. Então, eu estou com a sensação de missão cumprida e, claro, continuaremos de cabeça erguida, sempre lutando a favor da nossa classe trabalhadora, sempre a favor dos nossos empreendedores e do Brasil. Repito, o texto agora segue para a sanção presidencial, mas eu duvido muito que o presidente da República não sancione essa lei agora, João. E aí eu estava lembrando que nesse assunto a gente já fala aqui no Piauí, mais especificamente em Teresina, já há algum tempo, só que agora realmente é martelo e prego virado, martelo batido e prego virado agora no Senado Federal. Isso mesmo, Nájila. Uma legislação que já existe realmente em muitas capitais, em outros estados também, essa questão de proibir o corte de serviços básicos, principalmente energia elétrica e serviços de abastecimento de água, né, em vésperas de feriados, finais de semana. É um projeto realmente de cunho social muito grande, tendo em vista que normalmente esses serviços são interrompidos, principalmente, né, nas classes baixas, né, nas famílias de baixa renda, que obviamente enfrentam mais problemas financeiros, para ter aí o equilíbrio nas suas contas. Então chega em um momento também oportuno, né, tendo em vista que essa pandemia trouxe na legislação federal também a proibição de corte de energia por 90 dias, que eu acho que encerra agora, no final de junho. Em muitas cidades, em muitos estados também está suspenso o corte de abastecimento de água, exatamente porque na pandemia são serviços em que a gente não pode nem imaginar como fica a população sem ter água e energia nas suas casas. Então é um projeto realmente de cunho social e o presidente Jair Bolsonaro deve sancionar sim essa medida, até porque foi aprovada com grande apoio no Senado. Não interfere muito nas empresas, né, distribuidoras de energia elétrica e de água, porque você apenas dá mais alguns dias para que as famílias tenham aí que dar o seu talão de água de energia elétrica. Então é uma medida bastante favorável, principalmente à população de baixa renda, que tem agora na legislação, claro, falta apenas a sanção pelo presidente Jair Bolsonaro, mas um dispositivo para protegê-las em meio a tanto cenário conturbado. Bom, vamos continuar em Brasília, João, porque ontem, em uma cerimônia virtual, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E aí eu pergunto para você, lembrando, João, que essa situação foi inédita, viu? Por conta da pandemia, tudo está acontecendo de forma virtual, primeira vez que isso acontece, inclusive com a participação do presidente Jair Bolsonaro, também virtualmente falando.
Mas aí, quais serão os planos agora do ministro Barroso, hein? Será que vai mudar alguma coisa, principalmente em relação ao prazo das eleições deste ano, João? Olha, Nájila, eu li o discurso na íntegra do novo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e ele focou em algumas questões bem interessantes. Ele atacou as fake news, né? A gente sabe que nas últimas eleições as notícias falsas tiveram uma influência bastante grande, eu não diria no resultado, mas na discussão, no debate, nos assuntos que vêm durante o período eleitoral. E aí o novo presidente do TSE disse que é preciso um esforço não só da justiça, mas também da imprensa profissional, de toda a sociedade, dos partidos políticos em combater aí a proliferação de notícias falsas que traz tanto prejuízo à nossa sociedade. Ele também destacou, ficou bem claro no discurso dele, Nájila, que ele não é favorável a uma prorrogação de mandato. Ele disse que isso nem está na pauta, só mesmo em último caso a gente pode imaginar que os atuais prefeitos e vereadores vão exercer, nem que seja um dia a mais, né, sequer do que no mandato para o qual eles foram, né, 4 anos atrás. Ele disse que tem um diálogo aí já iniciado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no sentido de que, se houver uma necessidade de adiar as eleições, que ocorra pelo prazo mínimo possível, ou seja, lá para novembro ou dezembro, dependendo aí de como vai estar o cenário nessa pandemia. O ministro também, Luiz Roberto Barroso, destacou outros pontos, né, defendendo as eleições como um ponto crucial na defesa da democracia, ressaltou a importância também da educação. Ele até jogou, vamos dizer assim, uma indireta no presidente Jair Bolsonaro, que nos últimos dias falou em armar a população para se defender. Lá no discurso, Luiz Roberto Barroso disse que a gente precisa armar a população com a educação. É a educação que vai dar as condições necessárias para o povo saber se defender de maus gestores. Enfim, foi um discurso bastante interessante e que ele deixou bem claro que, como responsável por organizar as eleições municipais, não tem aí muita simpatia pelo adiamento das eleições. E caso seja necessário adiar, que seja pelo prazo mínimo possível, aí para novembro ou dezembro. O certo é que, sem dúvida nenhuma, vai ser um desafio muito grande, porque esse ano, obviamente, é um ano diferenciado, a começar aí da posse, né, dele na presidência do TSE. Então, agora é esperar os próximos passos e ver se lá no Congresso Nacional vai andar aqueles projetos que tratam não só do adiamento das eleições, como também da alteração de alguns prazos eleitorais que já tinham, inclusive, vencidos, como a questão a transferência de domicílio eleitoral, enfim, outros prazos aí dentro desse calendário das eleições municipais de 2020. Inclusive, João, a informação que eu tenho, repassada pelo próprio senador que a gente viu agora há pouco, Everton Rocha, do Maranhão, já foi agendado para essa sexta-feira agora. Uma comissão do Colégio de Líderes do Senado vai fazer uma visita ao ministro Barroso. E um dos assuntos a serem discutidos durante essa visita é justamente esse ponto que vem sendo muito batido: a possibilidade de adiamento das eleições. E já se fala, inclusive, no dia 6 de dezembro. Eu já soube que aqui no Piauí já tem prefeitura, já tem prefeito que vai tentar se reeleger, trabalhando com esse prazo de 6 de dezembro. João, você já ouviu alguma coisa nesse sentido? Esses prazos, essas datas, na verdade, elas foram sugeridas, inclusive, pelo próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que também o Congresso Nacional, né, já formulou aí uma equipe com deputados e senadores para discutir esse tema. E realmente reforça a tese de que, mesmo a eleição sendo adiada, ela deve ser adiada para esse ano. Ou seja, a gente vai ter um adiamento de, no máximo, 2 meses, já que a previsão já que a data oficial é 4 de outubro, então a gente teria aí um adiamento por 2 meses. Do ponto de vista da pandemia, é claro que a gente precisa aguardar para ver como é que os números de infecção, enfim, vão se comportar, mas um adiamento de 2 meses não, vamos dizer assim, não prejudica o planejamento das ações dos municípios,
no enfrentamento à pandemia e também nas questões administrativas normais, né, nas políticas de educação, saúde, porque realmente um adiamento de 2 meses dá um fôlego maior, dá um prazo maior no que diz respeito à pandemia, que a gente espera que encerre aí em julho, agosto, enfim. Mas também dá mais tempo para que os líderes políticos se organizem, se planejem melhor as suas campanhas eleitorais, que com certeza nesse ano também vai ser diferenciada. Se a gente já teve nas últimas eleições uma influência muito grande das redes sociais, dos meios de comunicação, enfim, das formas de comunicação eletrônicas, nessa, com certeza, essa tendência é aumentar ainda mais, até porque a gente acredita que a população, mesmo encerrando a pandemia, deve ter algum certo receio em ir, né, para a rua, enfim, em voltar àquele cenário de normalidade antes da pandemia. Bom, vamos voltar aqui para o nosso Piauí, João Magalhães, porque o Comitê Gestor de Medidas para Enfrentamento da Pandemia da Prefeitura Municipal de Teresina já tem uma minuta para a reabertura de algumas atividades econômicas. O presidente da comissão, o vereador Venâncio Cardoso, destaca este e outros pontos abordados na primeira sessão virtual da comissão. A primeira sessão virtual da Comissão de Vereadores da Câmara com o Comitê de Gestor da Prefeitura tem alguns pontos importantes a serem compartilhados. O primeiro é que no mês de abril a queda da arrecadação do município girou em torno de 38%, e a perspectiva é que agora em maio gire em torno de 50%. Enquanto isso, o FPM tem sido restabelecido pelo governo federal, só que o FPM só corresponde a 23% da receita do município. Outro ponto importante são os gastos que a Prefeitura tem feito no momento. Gastos com o Hospital de Campanha Pedro Bausi e os gastos com a UTI, que vai virar como um anexo do HUT. Também com as 100 mil cestas distribuídas entre alunos da rede municipal e pessoas em vulnerabilidade. Outro ponto importante que temos que compartilhar é que o esboço da minuta para a retomada da atividade econômica já está feito. Esse esboço foi feito observando alguns critérios de atividades econômicas e principalmente vendo quais atividades elas possibilitam o maior contágio, a maior proliferação da doença. Outro ponto importante que ficou bem claro é que essa testagem em massa é muito importante. As empresas têm de fato que aderir a essa testagem em massa. Essa testagem é feita uma vez pelo empresário com seus funcionários e posteriormente, se algum funcionário detectar ou constatar sintomas de Covid-19, ela vai ser feita posteriormente pelo Poder Público Municipal. Bom, João, falando sobre essa minuta, eu estava lembrando aqui também um assunto muito interessante que tem repercutido muito desde sua divulgação, foi a queda que o estado do Piauí ele teve na sua arrecadação, a maior do país. Foi o estado que se destacou negativamente com 43% de queda na sua arrecadação. Isso significa dizer que a nossa economia está pedindo socorro, João? É mais ou menos por aí, Nájila. É aquela história. A partir do momento em que você inibe, né, as transações econômicas, você baixa os portões dos comércios, você faz com que a movimentação econômica tenha uma queda de forma muito drástica, o que influencia na arrecadação do Estado. Mesmo quando você diz que essas empresas podem atuar por delivery, você, numa economia frágil como é a piauiense, você acaba reduzindo aí a arrecadação dessas empresas a 10%, 15% do que elas arrecadavam antes da pandemia. Então, com certeza, a influência dessa pandemia, ela vem de forma muito drástica na economia, e um estado pobre como o Piauí, que praticamente depende, né, de repasses constitucionais, porque a arrecadação própria, embora tenha crescido um pouco nos últimos anos, ela ainda é muito pequena, isso torna qualquer impacto muito maior no Piauí do que nos outros estados. E essa queda na arrecadação, sem dúvida nenhuma, obriga não só o governo do estado, como também a Prefeitura de Teresina e os demais municípios a pensarem num plano, a darem mais agilidade num plano de retomada dos serviços. E é exatamente nesse sentido que tanto o governo do estado quanto a Prefeitura de Teresina já vem começando a se posicionar. Os decretos atuais vão aí até o dia 7 de junho. É possível que eles sejam prorrogados por mais uma semana, mas é praticamente certo que até o dia 7 de junho o governo do estado
e a Prefeitura de Teresina apresentem realmente um plano para a retomada gradual das atividades econômicas, tanto porque já há pesquisas que mostram aí que, embora haja um crescimento do número de novos casos do novo coronavírus, há uma certa estagnação nesse crescimento, assim como também o orçamento começa a apertar ainda mais. Então, se a gente já vinha no cenário difícil, Piauí é um estado pobre, ou seja, sempre teve dificuldades financeiras. Quando você tem uma queda brusca nessa arrecadação, a situação fica mais complicada ainda. Então, não é possível permanecer dessa forma por muito tempo. Afinal de contas, se isso permanecer ainda por bastante tempo, a gente pode estar informando daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, um cenário econômico muito mais ruim que pode afetar toda a população. Até porque, até mesmo para combater a pandemia, é necessário investimentos. Então, essa queda na arrecadação influencia consideravelmente essas decisões quanto à reabertura do comércio. O que o governo do estado trabalha, e a Prefeitura de Teresina também, é no sentido de que até o dia 7 de junho a gente precisa ter um plano que diga, olha, determinado tipo de comércio já pode abrir, e nessas condições. E aí vem aquelas questões relacionadas ao novo normal, né, do distanciamento entre as pessoas, dos cuidados que as empresas precisam ter com os trabalhadores, com os seus trabalhadores e também com os clientes que vão utilizar os seus serviços, enfim. Toda essa discussão, ela está ficando mais intensa e eu acredito que até até na outra semana a gente já tem aí um esboço, tanto por parte do governo do estado, quanto por parte da Prefeitura de Teresina, desse cronograma aí de retomada gradual das atividades econômicas. João, vamos para o litoral agora? Você já percebeu como eu gosto do litoral, João? Já, não tenho dúvidas. Olha só, eu vou te mostrar um vídeo onde o prefeito de Parnaíba, Monsanto, ele visitou ontem o mercado da Caramuru. Mercado também conhecido como Feira da Caramuru. Essa feira, ela fica na avenida principal da entrada da cidade, que é a Pinheiro Machado. É um mercado bastante conhecido e super movimentado em períodos, em dias normais. E aí, passeando por lá com sua equipe, o prefeito Monsanto parabenizou os permissionários por estarem trabalhando. Vamos conferir um trechinho desse vídeo. Parabéns, estão trabalhando. A gente tem que temer a Deus na porra de vida. Temer a Deus. Né? Que a Bíblia Pois ela aumentou, né? Vou botar um pessoal cá. João, quem conhece Monsanto sabe que essa é uma característica dele, estar ali no meio do povo e visitar com frequência os mercados públicos, que é justamente onde tem gente, onde tem o povo. Mas vamos lá, tenho que te fazer algumas perguntas, tá certo? Você, João, teme a Deus, teme o vírus e também usaria uma máscara do modo que o prefeito Monsanto está usando? Você observou bem como ele está utilizando a máscara? Sim, aparentemente é uma máscara pequena e completamente que não cobre o queixo, não é? Completamente fora dos padrões que a gente tem observado de acordo com as orientações dos órgãos de saúde, né? Respondendo às suas perguntas, é claro que eu temo a Deus, mas em relação ao vírus, não é nem só uma questão de temer, é uma questão de saúde. Todos nós temos que ter a responsabilidade de se preservar até para garantir a nossa própria saúde, como também a saúde daquelas pessoas que convivem perto da gente. E aí não é só a família. Pessoas que estão necessitando trabalhar, como é o caso dos feirantes, eu tenho certeza que eles também têm essa preocupação com a saúde própria dos seus familiares, das demais pessoas que estão ali ao lado, nas barracas, dos seus clientes. Então, não é a questão de ter que temer a Deus e não ao vírus.
é questão de ter uma responsabilidade com a vida do próximo, com a saúde do próximo. A gente tem visto aí que muita gente que, graças a Deus, estão contaminadas, mas estão assintomáticas. Isso é bom porque faz com que essa pessoa não necessite, né, utilizar os serviços de saúde, mas, por outro lado, traz o risco que é de contaminar um maior número de pessoas, até sem saber, porque se ela não tem sintomas, obviamente ela não vai ali procurar fazer o teste, ela não vai ter uma comprovação disso, e aí aumenta o risco dela circulando por aí, repassar às demais pessoas. Então, eu acho que esse discurso de que a gente tem que temer a Deus e não ao vírus, ele precisa ser anulado, porque uma coisa não impede a outra. A gente pode temer a Deus, mas a gente também precisa ter uma responsabilidade com a nossa saúde, com a saúde das demais pessoas, e por isso que é tão necessário e tão obrigatório a gente ter a consciência de aumentar ainda mais a higienização pessoal nesse momento de pandemia, de evitar o contato com as demais pessoas, de tentar permanecer isolado o maior tempo que for possível. Isso tudo, sem dúvida nenhuma, vai trazer mais benefícios para toda a sociedade, porque vai evitar que a gente precise utilizar um serviço de saúde que nesse momento precisa ser direcionado a quem realmente já se contaminou, e além de demais outras consequências para a própria saúde pessoal e dos familiares que a gente também precisa ter, né, Nádia? Com certeza, João. E como eu disse agora há pouco, se fosse em outro período, esse mercado da Caramuru estaria super movimentado. Essa visita foi ontem, segunda-feira, e se a gente comparar com outros períodos, a gente pode dizer que está vazio. Pouquíssimas pessoas ali, tanto visitando, talvez clientes, como permissionários trabalhando também. Aí eu te pergunto, claro, pelo prefeito Monsanto, ele até parabenizou ali o senhor que estava trabalhando com a banquinha de frutas dele. Mas pelo decreto estadual, esses permissionários poderiam estar lá? Olha, Nájila, a questão das feiras nos mercados, elas são são uma área essencial, né? Eles comercializam produtos de primeira necessidade e eles foram evitados apenas na questão do lockdown parcial que ocorreu nos 2 finais de semana passados, né? Por conta do feriado, mas nesses dias atuais é permitido, né, a comercialização desses produtos essenciais. Agora, é preciso que esses feirantes se esforcem ao máximo para cumprir aquelas recomendações de distanciamento social, né, oferecer, levar ali na sua barraca itens de higiene pessoal, como água e sabão, enfim, álcool em gel, e tome todos esses cuidados para evitar a proliferação do novo coronavírus. É claro que a gente, inclusive, também parabeniza, né, e é uma questão que a gente faz aqui quase que diariamente, parabenizar as pessoas que não podem ficar em casa e que precisam ir trabalhar, seja nos hospitais, seja nos supermercados, nas farmácias. A população precisa desses serviços realmente, e essas pessoas estão indo trabalhar, precisam ser realmente incentivadas e elogiadas a todo momento, porque estão fazendo um esforço em meio a uma pandemia em que muita gente tem a condição e a forma de poder trabalhar de casa, de não ter que se arriscar indo às ruas, mas realmente os trabalhadores de áreas essenciais, eles não têm outra opção, eles precisam exercer suas funções e fazem isso, e devem fazer isso com muita responsabilidade, merecendo aí o reconhecimento do poder público e de toda a sociedade. Agora, obviamente que esse reconhecimento não precisa ser dessa forma aí que o prefeito Monsanto está fazendo, indo visitar pessoalmente o mercado. Isso, de uma certa forma, até gera algum tipo de aglomeração. A gente vê em nível nacional muitas críticas, né, a outros políticos que fazem esse tipo de comportamento. Então, quando ocorre aqui no Piauí, a gente também precisa analisar dessa forma, de que quanto mais condições a gente ter de evitar esse tipo de aglomeração, mais a gente tem que cumprir, porque realmente é uma responsabilidade que todos nós temos que ter, não só com a gente, repito, com as demais pessoas também que trabalham e que convivem com a gente diariamente. João, muito obrigada, um ótimo dia para você e até amanhã. Até amanhã, Nájila, um bom dia a todos.
Ah, só para a gente fechar, se for usar máscara, viu, João? Procura uma máscara que cubra aqui a região do queixo, região da boca. Não vai fazer como você viu aí não, tá bom? Tá certo, pode deixar, né? Bom dia, João. Bom dia. Nossa janela política.